Temos que encontrar um coração. Tudo, tudo, tudo é teu, é só querer. Você quer? E com um sorriso. Você conhece essa música? Não. Você Não. assistia Chiquititas? Não. Você não foi uma criança Chiquititas? Não fui uma criança Chiquititas. Nossa, amiga, eu era obcecado. Como tudo na vida, eu sou obcecado pelas coisas, né? Sou neurodivergente. Mas eu era vive de obsessões em obsessões. Eu vivo de obsessão em obsessão. De hiperfoco em hiperfoco. Eu era obcecado por Chiquititas. Eu tinha todos os álbuns, eu tinha todos os álbuns de figurinha, eu sabia todas as músicas, todos os nomes, tudo. Eu assistia todos os dias religiosamente. Chocada. Sim, e eu sei as músicas até hoje. Caramba, eu não. Não, Que você... Ah, você era aqui nessa cultura, né? Não, cara, porque na época das Chiquititas, vou falar uma coisa muito... Você era novinha demais? Eu morava na França. Ah, via. Na França não tinha, né? Chiquiti. Quer se desculpar com os fofocers? Ah, eu acho que temos, né? A gente não tá de branco, mas a gente tá de olheira, de crise de sinusite, de... Ai, cara, antes da gente começar esse podcast, eu e o Thiago, a gente fez um outro podcast, assim, né? Enfim, a gente tava conversando aqui em casa, que a gente tava muito cansado, porque a gente tá trabalhando muito, e aí isso atrapalhou na produção do podcast da Vila da Fofoca, então ficamos um tempo aí sem postar episódios. Perdão. Então, desculpa. É. Fofocers, se alguém acompanha, né? Se ainda tem alguém aí que não desistiu desse podcast, desculpa. Ai, cara, que raiva! Como atrapalha... Como trabalhar atrapalha tudo, cara. Sério. Não dá. Ai, velho. Como que as pessoas fazem assim, sabe? Tipo, terem projetos e trabalho e, tipo, pessoas de negócio. Eu admiro muito, assim, e eu confesso que eu preciso tomar muito cuidado pra não entrar muito nessa pira de, tipo, será que eu sou um fracassado? Preguiçoso? Porque, assim, era o que a gente tava comentando, né, antes de começar a gravar. Eu sou CLT, né, então eu trabalho o dia inteiro. E eu passo o dia todo trabalhando, e aí eu volto pra casa já meio cansado, assim. E aí, às vezes, o tempo que eu teria pra me dedicar pra fazer outras coisas e realizar os meus projetos pessoais, né? Tipo assim, eu queria postar mais conteúdo, eu queria, né, fazer mais coisa no meu Instagram, nas minhas redes e tal. Mas eu quero só, tipo, chegar em casa, tomar um banho e... Às vezes nem tomar um banho. Eu quero só chegar em casa, deitar na cama e, tipo, ficar assim, olhando pro teto. Sabe? Só com uma luz roxa piscando na sua cabeça. Uhum. E como que faz pra fazer outras coisas? Cara, eu não sei, assim, porque quando você chegou aqui em casa agora, eu tava chorando, né? Eu tava chorando de cansaço. E várias vezes da minha vida já aconteceu isso, assim. De eu estar extremamente cansada e pensar assim, eu vou desistir de tudo. Foda-se. Não vou mais aparecer, vou desistir. Cara, mas de certa forma eu nunca desisto. Por que eu nunca desisto, assim? Eu acho que eu deveria... Que você é imparável. Eu Você preciso é pagar meu aluguel, né? Porque a gente mora em São Paulo. Eu preciso E a gente pagar. precisa pagar o aluguel, a gente precisa comprar comida. Cara, e eu pagar criei um conta. estilo de vida de patricinha que agora eu tô assim, né? Não, total, é tudo muito sobre escolhas também, assim. Né, tipo, eu moro no centro de São Paulo. Eu poderia não morar no centro de São Paulo. Mas aí eu quero não morar no centro de São Paulo. Não. Então eu tenho que trabalhar. Eu tenho que pagar o meu aluguel. Sabe? Cara, olha só, eu fico me policiando, assim, pra não ficar nesse discurso também, que é um discurso que eu gozo muito, sabe? De ficar, eu tô trabalhando muito, é muita correria, eu tô muito cansada, eu sou uma pessoa sobrecarregada e cansada, que é um, tipo, tá, e aí, o que você faz com isso? Minha terapeuta sempre fala isso, tipo assim, Vi, mas... É que às vezes a gente só quer criticar, botar pra fora, né? Tipo, reclamar por reclamar. A gente não quer fazer nada com esse sentimento. A gente só quer reclamar pra verbalizar, pra ver se tipo, o coração ficar mais leve, assim. Mas às vezes eu me vejo também gozando muito desse discurso de ficar reclamando, né? Principalmente quando envolve o trabalho, porque o trabalho é algo que me sustenta muito, assim. Parece que é a minha espinha dorsal. Então é a coisa que eu mais...
priorizo, assim, na minha vida, sabe? É tipo, top 1 trabalho. Aí depois eu vou priorizando outras coisas. Então, eu gozo muito, eu acho que talvez até pra validar as escolhas que eu faço profissionalmente, sabe? Tipo Sim. assim, ai, como eu tô trabalhando, tipo assim, isso me impacta tanto, mas eu acho que nesse gozo de reclamar, eu também vou me validando ali, sabe? Bom, eu fico pensando nisso. E aí, o que envolve o trabalho, nos últimos tempos, eu tô num projeto que tá me exigindo muito e que envolve um festival. E aí, eu fiquei pesquisando sobre o Bruce Dickinson, sabe? Que ele vai vir pro... Não. Ele é o vocalista do Iron Maiden. Ah, então sei. Eu tinha uma blusa do Iron Maiden quando eu era adolescente, sabia? Ah, eu também tinha. Mas eu nunca tinha ouvido uma música do Iron Maiden. Só que foi uma fase que eu era roqueiro. Ah. Aí eu preciso usar preto, corrente e ter blusa de banda. Aí eu comprei uma blusa do Iron Maiden. Que ela tinha, tipo, bichos assim. Cara, mas eu sempre achei, demônios. tipo, a estética do Iron Maiden muito massa. Eu tinha algumas muito blusas massa. deles. Eu tinha blusa. E eu nunca escutei muita Só música, que, assim. Não, eu nunca tinha ouvido uma música do Iron Maiden. Eu era roqueiro, mas eu ouvia Simple Plan e Avril Lavigne, sabe? Eu era um roqueiro você não adolescente. exato. Mas eu não ouvia, tipo, Iron Maiden, sabe? Mas eu tinha uma blusa do Iron Maiden. Eu acho tudo, na real. Eu também. Aí o Bruce Dickinson, esse divo, ele não só é vocalista do Iron Maiden, como ele tem a carreira solo dele. Então ele já fez várias turnês com a Iron Maiden. Ele faz turnê carreira solo. Cara, ele é piloto de avião. Ele tem, tipo, uma marca de cerveja. Ele tem um monte de parada. E aí, tudo bem, assim. Não vou comparar, tipo, eu me comparando a Bruce Dickinson, sabe? Ele é rico, né? Rico. Mas, assim, tipo... O cara fez muita coisa. E aí eu vou pesquisando esses artistas. Tipo... Eu caí, assim, né? Hoje, assim, eu tava pesquisando sobre esse outro menino, esse trapper. O TZ da Coronel, que é um trapper carioca. Cara, o garoto faz muita coisa também, sabe? Tipo, marca de roupa. E só de pensar me dá até uma ansiedade. E aí eu fico... Tipo, é meio foda você não se sentir um... Eu sei, racionalmente, que, tipo assim, se comparar o outro não leva a lugar nenhum. A comparação com a rotina do outro, com o jeito como o outro decide viver a vida, não leva a lugar nenhum. Mas eu ainda caio nisso e eu fico assim... Cara, por que eu tô chorando em casa, entendeu? E é uma comparação muito injusta também, porque assim... Tipo, o Bruce Dickinson, ele deve fazer muita coisa mesmo. Não, ele faz muita coisa mesmo. Não, sim, de fato. Uhum. Mas ele faz muita coisa mesmo. Porque o que eu digo pra você... No meu trabalho, eu trabalho com comunicação corporativa e eu lido com vários projetos ao mesmo tempo. Então, assim, eu faço muita coisa. Só que, dentro desses projetos, eu preciso preencher planilha, eu preciso abrir requisição de compra, eu preciso fazer trabalho burocrático, que é um saco, que me demanda muito tempo e que me tira tempo dessa parte criativa e legal de falar, ai, o meu projeto é lindo e teve todas essas ideias, entendeu? O Bruce Dickinson não preenche planilha. O Bruce Dickinson não lida com o financeiro das coisas que ele faz, sabe? O Bruce Dickinson lida com... Ai, eu quero lançar uma marca de bebida. Aí ele chama uma equipe e fala, gente, faz aí, essa é a minha ideia. Entende? Entendo. Sem querer tirar o mérito dele e tirar a genialidade que possa ser que ele tenha, porque eu não conheço ele, mas que possa ser que ele tenha nos projetos dele, mas ele consegue delegar as coisas que ele tem pra fazer. A gente não consegue, porque a gente tem que fazer de fato as coisas. Então, tipo, é mais fácil pra ele ser piloto de avião enquanto tem uma banda e uma carreira solo, porque ele tem muita gente fazendo muitas coisas pra ele que a gente não tem. Sim, amigo, você tem toda a razão. Mas, enfim, já que nós precisamos fazer todas essas coisas, aí a minha grande questão hoje é assim, tá, eu sou uma pessoa ambiciosa, e eu quero ter vários projetos, e eu quero fazer várias coisas. E eu sei que eu preciso, tipo, ter equipe pra poder fazer isso, pra poder crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho grana pra pagar a equipe. E eu não tenho apoio, então eu preciso fazer sozinha. Então, tipo, os meus pratos vão caindo. Eu acho que essa sensação que eu tenho é, tipo, assim, eu queria segurar todos esses pratos, sabe? Tipo, a Vila da Fofoca, a minha vida profissional. Tipo, eu queria isso, porque eu sei que, tipo, se eu manter essas coisas, eu vou crescer, assim, eu vou ter uma carreira maior, mas eu não consigo, sabe? Então, às vezes parece que eu fiquei nesse lugar, assim, tipo, eu sei que eu preciso. E aí tem uma outra pira que eu entro, que é assim, se eu aguentar só mais um pouquinho, sabe? Se eu aguentar mais um pouquinho, talvez eu, tipo... Cara, talvez... Você tem esse momento e chegue lá. Talvez eu consiga contratar uma equipe, assim. Sim. Sabe?
Não, Você tem essa e de sensação? Não, total. Eu acho que também é muito uma questão. A gente vive um pouco uma ilusão, assim, né? Do tipo. A gente vive em um mundo capitalista em que a gente precisa trabalhar pra poder ter dinheiro, mas que também fomenta muito essa ideia de que você tem que viver os seus sonhos e aquilo que você gosta e fazer as coisas. Tipo assim. Isso é uma parada muito millennium também, sabia? É uma parada. Sim. Viver do que gosta, do que ama. Sim. De, tipo, mas- Gente, como diria Pablo Vittar, desistam dos seus sonhos. Não acreditem em vocês mesmos. Cara, por quê? Por quê? Cara, eu juro, por que eu acreditei nos meus pais? Porque eu cresci nessa família burguesa intelectual, assim, que me disse que eu podia ser tudo o que eu quisesse. E eu posso. Mas viver dos meus Cara, sonhos é você muito falou cansativo. isso muito. Meus pais assistem os episódios do Ai, podcast. tudo. Eu vou falar pra eles. A culpa é de vocês. Sabe por quê? Eu cresci naquela época em que a gente tava fazendo, tipo, pré-vestibular, que a gente tá no ensino médio e tal, e que a galera fica tipo assim, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro e tal. Meus pais viravam pra mim e falavam assim, cara, a gente não se importa com o que você quer fazer desde que você faça aquilo que você goste. E aí eles enfiaram na minha cabeça que era possível eu gostar de alguma coisa relacionada ao trabalho. Sabe? Sim. Pai! Tipo, por quê? O que te deu na cabeça? O que te deu na cabeça? Pra você me falar que eu poderia amar trabalhar. Por que que... Porque é isso, assim. Cresceu-se essa ideia na gente de que a gente poderia amar trabalhar. Sendo que, na verdade, trabalhar é uma grande desgraça, assim. É porque existe uma diferença entre você amar o que você faz e você amar o seu trabalho. Você consegue perceber essa diferença? Não, me explica. Porque, tipo assim, eu passei por todo um processo de mudança de carreira e tal, e eu estou hoje numa carreira em que eu gosto muito do que eu faço. Uhum. Eu gosto muito do que meu trabalho pede, e do que eu preciso fazer, e das habilidades que eu preciso desenvolver pra realizar o meu trabalho. Mas eu não gosto de trabalhar, sabe? Tipo, porque trabalhar engloba você ter que acordar às 5 horas da manhã pra pegar o metrô, pra depois pegar um ônibus, pra ir pra um escritório presencial e ter que lidar com pessoas, e ter que lidar com essa parte burocrática que o Bruce Dickinson não precisa lidar e que a gente precisa. Então, assim, eu acho que a grande ilusão é aquela mesma ilusão que, tipo assim, eu vou fazer letras porque eu gosto de ler. Aí você entra na faculdade de letras e você tem que aprender latim. Longe de mim estar usando uma experiência pessoal pra dar esse exemplo. Mas, sabe? E aí você fala, tipo, caraca, eu só gostava de ler e agora eu tô tendo que declinar palavras em latim. Por quê? Entendeu? Porque o trabalho, ele te exige muito mais do que, tipo, eu quero trabalhar com comunicação porque eu sou criativo e eu tenho um bom olhar pra edição de vídeo, produção e tal, essas coisas. Cara, show de bola. Isso é uma das habilidades que você precisa ter. Mas você também precisa fazer planilha no Excel. E aí, pra quem é de humanas, é horrível isso. Eu adoro fazer planilha no Excel, né? Foi mal, amigo. Cafona. Mas, cafona. Não, é total. Agora eu entendi muito o que você tá falando. É real, assim. Eu também. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto mesmo. E eu acho que é por isso que eu me entocho de trampo, assim. Sim. Porque eu gosto do que eu faço. Cara, eu genuinamente curto, assim, trabalhar com comunicação. Isso nunca... Tipo, eu nunca pensei... Já até cogitei sair disso, mas assim, tipo... Hoje em dia, gente, é o que eu faço, é o que eu sei fazer, é o que eu sou boa, tipo... E é muito louco, porque depois de ter trabalhado em tantos lugares, assim, ter, tipo, trabalhado em tantos projetos, ter feito tantas coisas... Cara, não tem nada no mundo da comunicação que me... Se alguém me perguntar assim, você faz isso? Eu fico, tipo... Talvez eu não faça sempre, mas, tipo, cara, faço, eu consigo fazer. Mesmo que não faça, eu posso começar a fazer agora, tá tudo bem. Tipo assim, se me interessar... Então, eu sou muito a pessoa... Eu sempre fui uma pessoa muito... animada com o trabalho, assim, justamente por gostar disso. Mas eu sempre odiei trabalhar. Sempre, tipo... Enfim, fala. E é que eu acho também que eu tava pensando, não sei se isso acontece com você, mas uma coisa que acontece muito comigo e que eu acho que me dá... Que é meio que a creatina do meu trabalho, sabe? Que te dá aquele empurrãozinho de 3 repetidas a mais na sua série. Que dizem que é o que a creatina faz, não sei. Mas que é tipo assim... Você sofre igual um condenado no seu trabalho, porque você tem que fazer muita coisa, você tem que equilibrar muitos pratos, e muitos desses pratos não dão certo mesmo, o que é normal, principalmente no mundo corporativo. Mas aí, quando tem uma coisinha que dá certo, você fala, que incrível, eu quero fazer mais disso.
Cara, E aí você sim. começa a, tipo, passar por cima das coisas que não te fazem tão bem pra ter essa sensação de novo de que deu certo e que foi bom. Uhum. Só que às vezes acontece muito esporadicamente, né? Isso é uma merda. Sabe no que eu sou viciada? Porque eu sou já contei isso aqui no podcast, eu sou uma pessoa que vive muito nos extremos, assim. Então é 8 e 80 sempre, assim. E eu tenho muita dificuldade de manter rotina. Eu tenho muita dificuldade de, tipo, trabalhar fixo em algum lugar. Inclusive, eu não trabalho fixo em nenhum lugar. Eu sou, tipo... Eu vivo de projeto, assim. Eu construí a minha carreira profissional para viver em projetos. Tipo, pulo de projeto em projeto. Porque o quê? Eu sou viciada em começo. Eu sou viciada em começo e em término. Então, tipo assim, eu sou muito animada no início. E aí eu dou tudo de mim, assim. Só que eu tenho que dar tudo de mim, assim. É tipo um tiro certeiro. Porque aí depois termina. E aí quando termina eu tô tipo, acabou. Agora, se esse projeto dura mais do que um mês, nossa. Aí eu já começo. Aquilo vai me... Parece que eu vou me enfiando no areia movediça, assim. Que eu não vou conseguir sair. Porque a animação do começo já não existe mais. Então eu tenho muita dificuldade de continuar em trabalhos, assim. Então, eu construí minha carreira profissional para ir de projeto, para ficar... Bom, para trabalhar em projetos. E aí, o que acontece muito é eu me sobrecarrego de muitos projetos, às vezes, Sim. que é o que está acontecendo agora. E aí, eu fico muito desesperada, assim. E aí, eu fico desesperada, não quero mais trabalhar. Tipo, quero, sei lá, quero arranjar alguém para casar e nunca mais ter que... Esse tipo de coisa, né? A gente, no final das contas... não quer casar com ninguém, a gente só não quer mais trabalhar, né? Exatamente. A gente só quer um jeito fácil de fugir dos desesperos da vida. Minha creatina é essa, assim, é terminar um trabalho e eu ficar tipo, caralho, mandei bem. Ou é começar um trabalho, a animação do início, ou é o sucesso do final. E essa semana rolou isso, assim, porque eu tava muito ansiosa com um evento que eu ia cobrir na segunda e na terça, e eu tava, tipo... A minha agência era responsável por fazer toda a estratégia, a equipe, então eu tava muito ansiosa. Tipo assim, com muito medo de alguma coisa dar errado, Sim. sabe? Porque era tipo assim, a pessoa te contratou, você não pode errar, entendeu? Sim. E aí... E, cara, deu tudo certo. Tipo assim, a equipe que eu contratei mandou muito bem. A gente entregou, tipo, vários conteúdos foda. A cliente amou. Tipo, foi sucesso. E aí você saiu de lá grandona. Não, eu saí de lá, tipo assim, eu voltei pra casa. Eu fiquei assim... Caralho, eu arrasei. I'm that bitch. I'm that bitch. Eu me senti, tipo... Fiquei assim, cara, eu tô vivendo... Eu tô arrasando muito, eu tô mandando muito bem e tal. Aí, óbvio que no dia seguinte eu já tive outro projeto, com outra parada, com outras demandas. Hoje, assim, isso foi no começo da semana. Agora, no final da semana, eu estou chorando por conta de várias outras coisas que eu tenho que fazer. Mas, assim, eu fiquei feliz, entendeu? Eu fiquei feliz por conta de um trampo. Mas é que vendem também muito pra gente, junto com essa ideia de fazer aquilo que você gosta, essa ideia de que uma vez que você faça aquilo que você gosta, você vai viver em uma constante felicidade. Ai, que cafona. E que você vai ter, tipo, perrengues, assim, porque coisas dão errado, mas que no fundo você faz aquilo que você gosta. Uhum. E isso faz com que a gente acredite um pouco nessa falsa realidade, nessa falsa felicidade eterna. E fique procurando um pouco isso também. Tipo, você terminou esse projeto e você terminou feliz. Uhum. Então, a partir de agora, todos os projetos têm que te dar essa mesma sensação. Uhum. Porque senão, sou uma incompetente, frustrada, fracassada. Uhum. Entendeu? Cara, uma vez um amigo meu falou uma parada, assim, ele disse que é isso, a gente fica buscando a felicidade, assim, nesses momentos de ápice, né? Então a gente fica meio viciada nisso, né? Nesses ápices da vida. Essas bombas de serotonina que você tem. E aí ele disse, cara, a felicidade, na verdade, ela tá nessa entediante repetição dos dias. Você tem que sustentar os dias, esses dias repetidos e... Sabe? Sim. E tipo... Os dias, eles são meio iguais. Até pra mim, que vive fica desesperada com a rotina, assim. Os dias são meio parecidos mesmo. É que eu acho que pra mim, eu tenho um pouco de dificuldade, eu acho que isso me atrapalha muito, mas eu tenho um pouco de dificuldade de desligar do trabalho. Cara, mas sabe uma coisa que eu não entendo? É porque mas eu não sei, eu sou muito obcecada em, tipo, o trabalho é minha prioridade número 1. As pessoas ficam assim, ai, não, coisas de trabalho só por e-mail ou pelo Slack. Eu fico, o quê? Meu WhatsApp? É só Não. trabalho. Do que momento? Tipo,
Eu sei que talvez seja muito tóxico falar isso, mas, tipo, eu não consigo fazer essa dissociação. Amiga, o meu sonho... Era meu sonho de vida é ser aquelas pessoas que bateu 5h30 e fechou o notebook, ruptura, sabe? Mas qual é o Desliga trabalho a que permite chavinha. isso? Eu queria saber quem que tá trabalhando e que consegue fazer isso. Conta pra gente nos comentários, você consegue fazer isso? Porque todo no mundo, seu eu trabalho? vejo esses vídeos, as pessoas falando isso, tipo assim, não, tem que... Você não é só seu trabalho, você tem que ter uma... Eu fico, gente, eu não... Que trabalho que as pessoas... O que é isso? Que trabalho é esse que as pessoas têm que elas conseguem não pensar sobre o trabalho depois das 5 da tarde? Porque agora... Eu não sei também. Qual é a minha estratégia de vida? É tipo, tá bom, Vitória, já que o trabalho, ele ocupa todo o seu ser e o tempo inteiro, como que você consegue, tipo, fundir tudo, assim? É que eu acho que pra tudo você... e aí virar, tipo, ser feliz desse jeito. É que eu acho que pra você ainda é pior, porque como você trabalha como freela, você não necessariamente tem um horário fixo de trabalho. Não. Então, porque assim, tipo, quando eu vou trabalhar presencial, eu vou e volto com o fretado da empresa. Então, se eu, às 5h15, não desligar tudo, botar as coisas na minha mochila e sair do escritório, eu vou perder o fretado e aí eu vou ter que, sei lá, me teletransportar pra casa, porque eu trabalho no fim do mundo. Mas, então, eu acho que pra você é muito pior. Mas mesmo assim, mesmo tendo horário, e aí a minha cabeça, ela funciona muito assim. Tipo, eu tô aqui, assim, com você, tipo, caraca, tipo, que legal e tal. Aí, de repente, eu esqueci de mandar um e-mail pro fornecedor pra saber se aquele negócio vai chegar a tempo pra eu conseguir faturar a nota e pagar tudo quando eu tenho que pagar. Aí eu fico, meu Deus, e agora amanhã eu não posso esquecer de fazer isso. Aí você já pega o seu celular e anota no teu bloco de notas, você tem que fazer isso. Sim. E aí você já meio que dissociou da vida real e voltou a pensar no trabalho, né? Porque aí uma coisa leva a outra. Nesse período que eu tô muito... Que tem acontecido muitas coisas no trabalho e tal, como eu falei, que a gente tá fim de ano fiscal, então tem muita coisa acontecendo. Sabe uma coisa que acontece comigo? Eu acordo de madrugada pra ir no banheiro e quando eu deito de novo, é aquela sensação de você deitar, fechar o olho e fazer assim. Ai, amigo, E lembrar de alguma coisa do trabalho que você precisa fazer às 4h30 da manhã. Caralho! Sabe? Amigo, tá, isso é muito horrível. É horrível, exatamente. Esse que é o problema. Tipo, eu me importo demais. Eu me importo demais. Não, gente, eu me importo muito. Eu tava contando pro Thiago, eu passei ontem eu passei por um momento bem traumático, assim, no trabalho, num projeto que eu tô. E eu fico imaginando que se fosse outra pessoa, tipo, sei lá, sabe, essas pessoas que pra elas é mais tranquilo errar, assim, é mais tranquilo passar, tipo, lida com mais... O trabalho é só mais uma parte delas, então pra elas vai ser mais... Talvez fosse mais cômico o que aconteceu comigo ontem, sabe? Pra elas era... Sim, vira uma história engraçada ao invés de um trauma. Pra mim é tipo, caralho, a minha carreira vai ruir depois do que aconteceu. Cara, é muito louco esse sentimento. Meu amigo, só que essa é uma sensação de... Olha só, eu coloco tanto em primeiro lugar essa merda desse trabalho, que vira frágil, que parece que é uma coisa frágil, que qualquer coisa vai quebrar, como se eu não tivesse construído, como se eu não fosse uma boa profissional, como se eu não tivesse anos de experiência, como se eu não tivesse me capacitado durante anos para fazer o que eu faço. Aí acontece uma coisa, eu já fico. É que como você coloca isso em um lugar de muito alto, o medo de que algo aconteça que faça isso ruir também é muito grande. Então a gente acaba agigantando muitas coisas. Isso é uma coisa que eu trabalho muito na terapia, porque eu já tenho essa tendência de agigantar muito os meus sentimentos e as coisas que acontecem comigo. E aí no meu trabalho, eu lembro que eu era professor antes, então eu não lidava com o mundo corporativo. A minha forma de lidar com a aceitação era diferente, porque eu também tinha que lidar com a aceitação porque eu precisava que os alunos gostassem de mim e, por sorte, meus alunos me amavam. Mas o mundo corporativo ele é muito louco, porque ele tem muitas essas coisas que você tem que performar de uma certa forma e você tem que saber ler as pessoas de uma certa forma. E é tudo muito dito, mas não é dito. E aí você pode dizer até certo ponto, mas também não pode. Então, assim, é muito difícil de você navegar nesse mundo. E aí, eu lembro que no começo, eu surtava pelas menores coisas do mundo, sabe? Tipo assim, a minha chefe me mandava uma mensagem e na mensagem ela me chamava de ti. Aí eu falava, porra, ela me ama. Eu tô fazendo um trabalho muito bom. Eu sou foda. Aí...
10 minutos depois ela me mandava uma mensagem, ela me chamava de Thiago. Por que você me chamou de Thiago agora? Eu sou um lixo pra você? Eu sou descartável. Você tá me dando um esporro? Sabe? E aí eu já começava assim, o que será que eu fiz errado? Será que... Entende? Porque tem muito isso, assim, a gente coloca toda essa expectativa e o medo de que a gente não atenda essa expectativa e tudo isso rua. Existe essa conjugação do verbo ruir? Que tudo rua? Não sei se você... Parece... Não, acho que... Que tudo vire ruínas. Que tudo se acabe, se quebre e se arruine. Também é muito grande. Que tudo se arruine, eu acho. Que tudo se arruine, tá? Enfim, deu pra entender a ideia, gente. Eu sou formado em letras, assim, o importante é se comunicar e tal. A língua é sua, você faz com ela o que você quiser. Mas é isso. Aí dá esse desespero mesmo, assim, de qualquer coisa, a qualquer momento. Tipo, será que esse erro vai ser o erro que vai me fazer perder tudo que eu construí até agora? Como se existisse isso. Eu acho que também é essa sensação... e eu sinto ela, né? Tô sentindo ela agora. Tipo assim, eu errei ontem. Eu passei por uma situação ontem. Isso vai arruinar tudo aquilo que eu construí. Como se uma única coisa arruinasse tudo. Isso não existe. A não ser que... Bom, e até existe, assim, né? Tipo, até existe dependendo do que seja essa única coisa. Dependendo dessa única coisa, realmente pode arruinar. Mas eu coloco essa única coisa... A gente são... Tipo você, a mulher te chamando de Thiago e não de ti, porque isso vai arruinar toda a tua carreira. Assim, vamos combinar. Tipo, o quê? Tipo, sem querer diminuir a nossa profissão, mas já me falaram isso uma vez no trabalho que eu tô, no meu trabalho atual, quando eu tava passando por uma situação que eu tava muito nervoso com uma coisa, e aí essa minha colega virou pra mim e falou assim, cara, você trabalha com comunicação. Sabe? Você não é médico, você não é arquiteto, você não é engenheiro, sabe? Tipo, um prédio não vai desabar porque você colocou uma pilastra errada. Você esqueceu de mandar um e-mail. Tá tudo bem. Tipo, não esqueça constantemente, sabe? Que sirva de erro pra que você não faça mais. Mas agora você já fez, então... O que isso afeta do Michela Barros? Aquele meme do BBB. O que isso afeta do Michela Barros? Absolutamente nada. Cara, sabe? Mas sabe uma coisa também na vida? Primeiro que é, tipo, se colocar nesse lugar de insignificância, né? Porque a gente esquece de se colocar nesse lugar de insignificância o tempo todo, porque em algum momento nossos pais falaram que a gente era muito especial, que aquilo que a gente fazia era muito importante, de que os nossos desenhos eram lindos, que a gente poderia ser qualquer coisa que a gente quisesse. E aí a gente vai se agigantando nesse lugar de que tudo que a gente faz é gigante também, porque é gigante pra nós, né? Sim. É importante pra nós, mas é insignificante na maior parte. A gente é uma poeira, né? A gente realmente é muito pequeno e tudo aquilo que existe no mundo é uma grande ficção. A gente inventou essa merda e tá todo mundo seguindo essa narrativa social, ficcional que criamos. Mas tá, beleza. As coisas nos afetam e elas são realmente importantes para nós quando a gente deita a cabeça no travesseiro. No final, quando a gente tá vivendo coisas no trabalho que são muito difíceis, elas provavelmente vão ser resolvidas aos pouquinhos, assim. Então você tem que... o que você pode fazer a não ser todo dia fazer um pouquinho e acordar e tomar café e escovar teu dente. E tipo, tem um boy que eu tô saindo que ele é engenheiro. E aí ele tava me contando, assim, que ele... de uma obra que ele pegou uma vez. Ele tem uma construtora e aí ele pegou uma obra e era... Sabe essas obras que ele tava acostumado a fazer um tipo de obra e pegou uma obra que ele não tava acostumado? Sim. E aí ele começou a ver as coisas dando errado. E, tipo, as pessoas que ele contratou já não estavam performando. Tipo assim, ele entrou na obra de um jeito muito otimista. E aí ele foi vendo a realidade tomando forma. E aí ele falava assim, Vi... E aí, nessa época, eu perdia 20, 30 mil reais por dia. Tipo assim, 100 mil reais, ele... Da noite pro dia. A minha costura precisava ter 100 mil reais. E eu assim, meu Deus. Ai, suei a mão um pouco, só de pensar nessa possibilidade. Cara, ele me contou essa história eu achei meio fenomenal, assim, ele falando que ele todo dia acordava às 4:30 da manhã pra ir na obra, e que era todo... E aí as coisas, ele vai me contando aí...
a vida é meio sacana, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Essa é a coisa mais louca, assim. Que não é que uma coisa ruim acontece, porque se fosse uma coisa ruim acontece, e depois outra, e talvez outra. E tipo assim, como se a gente tem tempo pra processar as coisas. Bom, aí ele tava com essa obra lá, que ele tava perdendo grana, assim, porque ele não tinha calculado direito, né? Ele tinha feito um erro, assim, ele tinha errado ao aceitar. Cometeu um erro. Cometeu um erro. Então ele tava nessa, fudido, assim, precisando de grana, e aí... Na vida, como as coisas vão acontecendo todas ao mesmo tempo, tipo, na vida pessoal dele, milhões de coisas acontecendo. Daí ele falou que o cabelo dele começou, sabe, essas coisas, o cabelo começou a cair, Sim. O dente teve problema, a namorada começou a ter, sabe, tipo assim, tudo começou Tudo desandou. Tudo desandou, assim, e aí tinha essa merda lá dessa obra que ele ia perdendo todo dia, assim, o dinheiro dele ia se perdendo e ele ficando cada dia mais pobre, cada dia mais fudido. E hoje ele tá bem. Aí e aí? Porque aí ele, cara, é muito louco, mas enquanto você tá vivendo o caos, você acha que aquele caos vai te engolir? Mas é o fim do mundo. Que é o fim do mundo. E é mesmo pra você naquele momento, né? Mas a única coisa que você pode fazer é acordar, tomar café da manhã e ir vivendo o caos. Nossa, até que algum dia vai passar. Sim. Mas você meio que tem que continuar naquilo. E aí, ontem... Enquanto eu tava, tipo assim, nesses últimos dias, que estão acontecendo várias coisas na minha vida e eu tô super sobrecarregada, eu fiquei pensando assim, cara, o que eu posso fazer é acordar de manhã, tomar café e ir vivendo o meu dia. E aí eu vou tomando pequenas decisões, e em algum momento a fase da calmaria vai vir. Mas é desesperador. É desesperador viver esse caos. É desesperador. É porque é muito a questão da ótica pela qual você olha o problema também, né? Tipo... A maluquice. Falando um pouco sobre a minha trajetória, né? Eu trabalhei 10 anos como professor. Aí, no mês de 2022, eu entrei para uma faculdade de novo. Em janeiro de 23, eu arrumei um estágio. Eu entrei para esse estágio e me mudei e tal, vim para São Paulo. Em janeiro de 23, eu entrei para o estágio. Em setembro de 24, eu fui efetivado como assistente de comunicação. Em março de 25, eu fui promovido para analista júnior de comunicação. Então, assim, eu estou há 2 anos e meio trabalhando no lugar onde eu trabalho e como estagiário, como assistente, como analista júnior, porque o seu escopo de funções vai mudando conforme você vai crescendo e tal. Quando eu tô desesperado porque as coisas estão dando errado, a minha visão é, mano, eu já estou há 2 anos e meio trabalhando nessa porra desse lugar e eu continuo cometendo erros que eu já não deveria estar cometendo. Aí eu vou conversar com meu namorado e aí ele fala pra mim, cara, você tá só há 2 anos e meio trabalhando nesse lugar. E você tá há 5 meses na função que você exerce agora. Calma. Aí eu fico... Verdade, sim, né? Que curioso isso. Cara, que louco isso. Ai, amiga. Nossa, mas assim... Eu tenho uma estrada muito grande de aprender coisas novas e errar, porque eu já fiz muita coisa diferente. Por eu nunca fiquei 2 anos e meio num só lugar. Sim. Imagino que, tipo, sim, você passa muito tempo no mesmo lugar e você continua errando coisas que você errou no primeiro ano e você continuará errando a vida inteira, na verdade. Não, e aprendendo também, não é só sobre o erro, e né? são muitas vezes, na maioria das vezes, são coisas diferentes, porque é isso, seu escopo de trabalho vai mudando conforme você vai crescendo. Então, o que eu fazia quando eu era estagiário não é a mesma coisa que eu faço hoje em dia. Então, você continua tendo funções novas e aprendendo coisas novas, mas essa sensação de que essa é uma função nova, mas eu já deveria saber fazer, porque eu tenho que ser foda, incrível em tudo que eu faço, é o que te rui e o que te arruína. Entendeu? Mas esse lugar do... Cara, profissionalmente, assim, esse lugar do eu não posso errar, eu nunca posso errar, esse lugar do ser, assim, a gente tem uma postura muito, tipo, eu sou tal coisa. Esse lugar nos arruína. Sim. Esse lugar, essa pessoa que, assim, não erra, não se permite errar. Porque quando erra, todo mundo erra. E aí, quando essa pessoa errar, ela vai se desestabilizar demais. Sim. E uma parada sobre o aprendizado rápido é, você não pode se desestabilizar tanto com o teu erro.
sabe? E isso é uma coisa que eu falo muito pra mim, assim, porque, tipo, como eu tenho muita dificuldade de errar no trabalho, e como eu trabalho autônoma e as pessoas me contratam, e, tipo assim, é isso, você contrata uma pessoa, você me contrata ou contrata a minha agência, tipo, a gente não pode errar, né? Tipo, então, pra mim é muito difícil. Mas erros acontecem, então você precisa lidar com eles de uma forma mais... menos soberba, assim, sabe? Sim. Tipo, justamente pra você aprender rápido. Eu acho que tá aí, assim, a minha sobrevivência no mercado de trabalho, eu acho que ela vem muito disso, assim. Eu já trabalhei em muitos lugares diferentes e errei muito, porque fiz muitas coisas diferentes, tudo no mundo da comunicação, mas eu sempre aprendi muito rápido. E aí, nos últimos anos, assim, eu tenho feito um trabalho que é muito específico, assim, eu nunca vi... Tipo assim, é muito específico pra mim no mundo da comunicação, diferente do que eu já fiz. Que é ser produtora de conteúdo de TV, assim, da Globo. E eu faço isso durante festival. Eu já trabalhei com a Globo em alguns festivais. E é pra produzir conteúdo. E eu nunca trabalhei muito com televisão. Eu sempre trabalhei muito com comunicação online. Então, com rede social, enfim. Rede social, podcast, qualquer coisa que envolvia internet. E com TV é diferente. E aí, no primeiro festival que eu fiz com a Globo, que eu fui produtora de conteúdo, a transmissão era ao vivo. Então, era uma transmissão ao vivo, era, tipo, câmeras e apresentadores e toda uma preparação, assim. Amigo, eu fiquei tão nervosa. Imagina. Nossa, eu imagino. Eu era só uma pecinha, só, tipo, uma profissional da Globo. Mas, assim, era a minha primeira vez. Então, e era isso, tipo, eles tinham me contratado, não podia errar, e era ao vivo. A sensação que eu tinha é que eu ia puxar um cabo e ia, tipo assim... Desligar. Ia fazer a Alexandre, ia cortar o cabo da internet. E tudo ia, sabe, ia pro escambau, assim. Eu fiquei tão ansiosa nos primeiros dias, né? E foi o primeiro festival que eu fiz com eles, tinha uns 7 dias. Era um festival de 7 dias. Então, o que foi ótimo, porque eu já cheguei, tipo assim... Já me jogaram na fogueira e daí eu, tipo, saí do 7º dia sabendo fazer aquela parada que eu nunca tinha aprendido. Mas um dia antes, eu liguei pra minha analista e eu chorava. E ela falava assim, por que você tá chorando? Porque é um trabalho legal, né? Você não tá feliz? Você tá, tipo... O que que te dá tão medo? Aí eu ficava, eu tenho medo de errar. Eu tenho muito medo de errar. Eu tô muito ansiosa, tô com muito medo de errar. Ela, então por que o erro te assusta tanto? Por que ele te assusta tanto? Eu não sei, mas é isso. Aí eu trabalhei esse lugar, assim, de que... Fala. Não, é que eu ia falar que é isso que é foda também, porque te impede de curtir uma parada legal, porque quase te paralisa, né? O sofrimento por antecipação. Tipo, antes de errar, você já tá sofrendo, porque você pode errar, e você pode errar porque você não é uma máquina, você é um ser humano, mas isso te traz uma sensação de caos e desespero, e algo que era pra ser motivo de orgulho, e ser legal, e ser, caralho, eu vou fazer um negócio diferente, eu tô animada e tal, vira... Eu vou me matar. Não, mas aí depois... sim, total. Total, é isso aí. Tipo, mas tem uma coisa sobre mim que tipo, o medo nunca me paralisou. Isso eu fico muito orgulhosa. Tipo assim, vai com medo, mas vai, assim. Tipo, não tenho muita... Também se eu não fosse com medo, né? Eu não teria feito muitas coisas que eu fiz. Então, tipo assim, eu sempre fui com medo. Mas eu ainda tento muito me desapegar desse lugar, assim, de tipo... O medo de errar. E se errar? E se errar? E se passar vergonha? Tá tudo bem, você é uma poeirinha. Ninguém vai lembrar. Sim. Você tá gigantando demais esse sentimento. É muito isso. É tipo assim, cara, eu vou cometer esse erro pequeno e essa empresa multinacional pra qual eu trabalho vai falir. Que sentimento narcisista e egóico, sabe? Da porra, assim. Da porra, porque assim... Novamente, tipo, eu sei que o meu trabalho é importante pra máquina, né, da empresa e tal, mas, novamente, é uma peça de tudo aquilo. Então, não, calma, não vai falir, entendeu? A minha sorte é que eu sou geminiano e TDAH. Então, assim, eu passo por esse ciclo todo em um span de 3 horas, assim. Eu cometo erro, eu me desespero, eu choro, eu acho que eu vou ser demitido, e aí eu converso com alguém, e aí eu penso, cara, eu sou só uma poeirinha no meio de
tudo, ninguém vai nem perceber a minha existência. E aí eu já passo por isso, já fico tipo, ai, tô pronto pra próxima, vai, qual que é o próximo projeto? Estou aqui pra cometer erros. Sou ser humano, não sou máquina. E vambora. Thiago, eu toda. Eu sou assim. Cara, é muito louco. E às vezes eu tô num projeto e eu fico, eu nunca mais vou ficar nesse projeto, eu penso, né? Tipo assim, eu tô sofrendo, eu vou sofrendo e tal. E aí eu, tipo, tô lá e, meu Deus do céu, que desespero. Ai, eu vou errar, ai, meu Deus, ai, não sei o quê. E aí eu entrego. E a galera fala, nossa, Vitória, arrasou, hein? Ficou ótimo. Aí eu farei isso. Inclusive, com você certeza. falou isso hoje, né? Eu nunca mais trabalho com X. Falei. E eu quero ver, daqui a 3 meses vai estar, então, eu vou trabalhar com X no evento que vai ter. Sim. Cara, hoje... Não, gente, sério, o Thiago chegou aqui em casa, eu tava chorando. Mas, É muito engraçado, só porque, assim, às vezes, hoje em dia, o Leandro, que é meu namorado, é quem escuta todos os meus desesperos, né? E aí é muito engraçado porque acontece alguma coisa e eu mando mensagem pra ele, tipo, no desespero mesmo, e falando que merda, não acredito que eu fiz isso de novo e tal. Aí a gente conversa um pouco, eu vou fazer outras coisas, e passa 2 horas, ele me manda uma mensagem todo fofo. Tipo, e aí, como é que você tá? Tá coisa, e eu assim, tô ótimo. O que aconteceu? Não, agora surgiu esse negócio que eu vou ter que fazer, e aí eu tô muito animado, porque a gente já tá pensando e fazendo. E ele fica tipo, ai, que bom que você tá bem feliz agora. Eu gastei toda a minha saliva tentando te ajudar, mas... Não, mas ajudou, é por isso. Não, total, e é por isso que você super tava... me acalma e coisa, tava melhor. Mas eu passo por isso num span de 2, 3 horas mesmo. Esse é meu jeitinho. Cara, eu faço muito isso. Mas é que eu acho que a gente precisa ter... O desespero, né? Ele precisa ser verbalizado. A gente precisa tirar ele de dentro, jogar pra fora, assim, chorar e tal, pra depois seguir a vida. Total. Eu sou extremamente contra essa coisa do respira fundo, engole seco e continua fazendo porque você precisa entregar. Mano, eu já, tipo, levantei da minha mesa, fui pro banheiro, chorei na cabine do banheiro do trabalho, botei pra fora tudo que eu precisava botar, levantei, saí. Porque é isso. Eu sei que se eu me forçar a colocar pra dentro, a engolir o choro e a seguir, vai me paralisar. Porque vai chegar uma hora que eu vou estar parado na frente do computador, olhando pra tela, pensando em todas as coisas erradas que podem acontecer. Então, ter esse momento de colocar pra fora da forma que dá, pronto. Botei pra fora, isso, agora eu consigo engavetar esse pouquinho que ficou aqui, depois quando eu chegar em casa eu lido um pouco com isso, vamos seguir, vamos fazer o que precisa ser feito pra consertar o erro que pode ser que seja cometido no futuro, que nem aconteceu ainda. Cara, eu sou muito parecida também, eu boto muito pra fora e eu choro muito, né? Eu boto muito pra fora, eu escrevo muito nos meus diários, né? Então, tipo assim, grande sessão de desabafo, mas eu choro muito. Tipo, esses dias eu tava trabalhando na padaria e eu tava muito cansada, assim. Tava muito cansada, eu tinha muita coisa pra fazer. E aí... Ah, você tava trabalhando... trabalhando, tipo... Eu tô aqui, gente. A Vitória faz bolos e pães. Você tá trabalhando na... Que padaria que você trabalha? Muita coisa passou pela minha cabeça. Tipo, a Vitória faz frila pra padaria. Tipo, a Vitória tá fazendo cobertura... De pão pra, tipo, social media pra padaria. Eu não sabia disso. Ah, tá, entendi. Você tava usando a padaria como coworking. Como meu escritório. Então, eu fui nessa padaria aqui perto de casa, que eu trabalho com alguma frequência lá, né? Porque lá bate sol e tal. Eu tenho um problema da minha casa não bater sol. Então, eu fui nessa padaria, eu tava lá trabalhando. E eu tava muito cansada. Então, eu já tava, sei lá, na minha 4ª xícara de café naquela padaria. Ainda muito cansada. E aí sempre tem alguma coisa que te desmonta, porque como as notícias ruins, elas nunca vêm espaçadinhas, elas sempre vêm ou muitas ou nenhuma. Então nesse dia foi tipo assim, surgiu uma bosta, aí eu resolvi, surgiu outra, eu resolvi. Aí sabe quando aparece uma outra coisa que te desmonta? Porque você já tá cansada, você já tá tomando café há muito tempo, você já tá resolvendo muita treta. E aí eu recebi uma notícia, assim, que eu tenho que lidar com uma parada. E aí me bateu um desespero. E aí eu comecei a chorar. E a chorar. A chorar na padaria. Tudo. E aí eu chorava, e chorava, e chorava, e as lágrimas caíam, e eu fazia assim... E aí eu ficava na frente do computador e chorava. Foi ótimo. Ah, eu amo. Eu choro. Porque eu me desapeguei também. Tem uma coisa que eu tenho dificuldade, né? Que é me desapegar. Aí eu me desapeguei também de como as pessoas estavam me olhando, entendeu? Sim. Do tipo... Cara, as pessoas passavam e me olhavam. E eu tipo, foda-se.
Eu sou uma garota que tá chorando na padaria porque eu recebi... tô tendo um dia difícil. Sim. Não, e eu choro por tudo, né? Eu choro de tristeza, eu choro de raiva, eu choro de frustração, eu choro de felicidade, eu choro de... Tipo assim... Amigo, eu choro por tudo Respiro também. e eu tô chorando. Amigo, eu choro por tudo. Quando eu, tipo assim... Eu choro assistindo TikTok. Eu choro por tudo também. Teve uma vez que eu entrei na sessão de terapia e comecei a chorar porque eu gostava de um menino. Oh. E eu comecei a chorar desesperada. Olha só como isso me fez chorar. Qual foi a última coisa que você chorou Hoje? não relacionada ao trabalho? Eu chorei no Dia dos Pais. Não, mentira. Olha só, também relacionado ao trabalho, mas o meu pai, ele mora nos Estados Unidos com os meus irmãos. E minha madrasta. E aí, meu pai veio pro Brasil. Minha família é de Salvador, né? Na verdade, eu sou baiana. E aí, meu pai ia vir pro Brasil pra ir pra Salvador e ele fez uma conexão em São Paulo. E aí, ele ia ter, 3 horas no meio do dia, que era bem no período do almoço. E eu tava no período da manhã cobrindo um evento que atrasou. Então, pegou o período do almoço. Putz. E a minha irmã saiu pra almoçar com meu pai e eu não fui almoçar com eles. Amigo, me debulhei de chorar. Porque eu tava com saudade. Sim, é um motivo muito justo pra chorar. Opa, vai chorar agora? Pode chorar, amiga. Não, porque eu lembrei agora disso. E aí eu fiquei, sentida, porque eu fiquei... Fiquei sentida. Eu fiquei, porra... Não queria estar trabalhando, sabe? Queria estar de bobeira em casa. E aí, mas a vida, entendeu? Eu preciso trabalhar também. Então, não é que eu era uma filha ingrata, é só que eu tava trabalhando, eu precisava, sim. Né? E seu pai sabe disso também? Sabe, com certeza. Meu pai ficou, tá tudo bem, né? Meu pai almoçou com a minha irmã, tá tudo certo. Mas eu fiquei, porra, trabalho, que merda. Mas é isso, faz parte. Ai, faz fofo. parte. E você? A última vez que eu chorei foi hoje, que eu tava assistindo um TikTok de uma menina que a mãe dela entrou pra faculdade e aí ela comprou material escolar pra mãe. Aí quando ela entregou o material escolar, a mãe chorou de emoção e eu chorei junto. Fofo, né? Fofo. Muito Amigo, fofo. A mãe abrindo assim as caretinhas e chorando. E ela falando, eu tenho muito orgulho de você, mãe. E eu também tenho muito orgulho de você. Tudo. E antes disso, a última vez que eu chorei foi assistindo Hamilton. Já assistiu Hamilton? Não. O musical? Não. Chorei, menina. Chorei por causa da revolução da independência dos Estados Unidos. Tá, peraí, você viu, no teatro ou você viu no Disney Plus. No Disney Plus. É. E eu sei, deve ser a 18ª vez que eu assisto Hamilton. Né? Então você eu choro sabe. todas as vezes. Eu Eu já amo começo a chorar antes, porque eu sei que vai chegar a parte que eu vou chorar e eu já começo a ficar com os olhos cheios de lágrimas. Ai, amigo, chorar é Sim. meu hobby, eu amo. Sim. Eu amo porque quando eu tô triste e eu, sei lá, eu quero chorar pelas minhas questões, daí eu já boto um filme que eu sei que eu choro, Cara, sabe? eu ia te perguntar isso. Você às vezes, Eu provoco não choro. se provoca o choro. Sim. Ai, eu amo, porque às vezes eu tô de bobeira assim, eu falo, queria chorar. Aí eu boto, um vídeo que eu sei que vai me emocionar, sabe? Não, amigo, E super. aí eu choro super. Super. Teve uma época, tem alguns filmes, assim, que eu sei que eu choro bastante, mas tinha uma época que eu era muito viciada em assistir um filme pra chorar, que era o Romeu mais Julieta. E aí tem uma cena, não é muito um filme de chorar, mas eu chorava bastante, assim, eu me emocionava com as cenas. E aí tem a cena dela casando com ele, e daí ela entra na igreja. E aí os coroinhas cantam aquela música Brothers and sisters together we'll make it true. E aí ela vinha andando. E aí eu chorava, me debulhava de chorar com essa cena, assim. Eu amo. Eu tenho uma coisa muito específica que me faz chorar e que eu boto pra chorar. Eu não acredito que eu vou contar isso em rede nacional. Não, mas tá tudo bem, eu não tenho essas coisas. Tem um programa, eu não sei se você já deve ter ouvido falar, mas eu não sei se você já assistiu, que chama America's Got Talent. Sim. Que aí tem o America's Got Talent e o Britain's Got Talent. E aí, nesse programa, eles têm um formato, tem as audições, e aí cada jurado tem direito a dar um Golden Buzzer, que é um ato que eles acham que seja excepcional, por qualquer motivo que seja, eles apertam o Golden Buzzer, e aí chuva de papel picado, coisa, e o ato vai direto pra semifinal. Ele passa direto pra semifinal. E aí, assim, é muito, espetacularização da desgraça, um pouco, sabe? Que aí tem 2 vídeos específicos, que são os vídeos que eu coloco quando eu quero me forçar a chorar. Que é o vídeo de um menino, que ele tem autismo
de grau de suporte 2, eu acho, 2 ou 3, e ele é cego também, e ele canta. E aí, o programa super explora isso, né? Ele entra com a mãe conta a história dele e tal, e aí ele senta no piano e ele começa a tocar piano e a cantar lindamente como um anjo. E aí eu já começo a chorar aí. E aí um dos lados aperta o Golden Buzzer pra ele, e aí chuva de papel picado. E a música, aquela música da Audio Day, I'll rise up, rise like the day, and I'll rise up. Começa a tocar, e aí a família chorando, e aí a plateia aplaudindo, e eu chorando, assistindo o vídeo. Esse é o meu go-to. Amigo, e o outro? O outro é de uma, também um pouco espetacularização né, dessa situação. Que é um menino, uma criança, que ele nasceu com paralisia cerebral. E aí os médicos falaram pra ele que ele nunca ia, falaram pra família, né, que ele nunca ia conseguir se comunicar com ninguém. E aí a irmã mais velha dele ensinou pra ele língua dos sinais, lá a língua dos sinais lá, acho que esse é Britain's Got Talent, lá da Inglaterra. E aí, hoje em dia, ele consegue se comunicar através da língua dos sinais. E ela montou um coral, tipo, beneficente, que é composto por outras pessoas com deficiência, que é meio que uma forma de socializar essas pessoas, né? E aí, eles vão pro palco e eles cantam a música do Greatest Showman. Qual? This is me, look out, 'cause here I come. Que é a música dos renegados, né? Que a mulher barbada canta. Você já assistiu The Greatest Showman? Não. Vitória. Porra. Foi mal, amigo. Me mande The links. Greatest Show é o filme do cara do circo lá, do Bauman, que ele constrói, é o primeiro cara que constrói o circo. E aí ele pega as pessoas, tipo a mulher com barba e a pessoa com nanismo e tal. Eu sei qual é esse filme, mas eu nunca vi. E aí quem canta essa música a cena desse filme, eles chegam num baile e aí as pessoas meio que olham pra eles e falam, tipo, ai, nojento. Olha que aberração e tal. Entendi. E aí eles A música dos começam a cantar a renegados, música total. de empoderamento. Uhum. E aí eles cantam essa música na audição e também tem o Golden Buzzer. E aí, chuva de papel picado, a música Ai, da amigo, Audio Day me tocando. mostra. Vou te mostrar. Às vezes é isso, chorar. Eu sempre uso a estratégia do choro pra seguir. Tem isso, eu sou... Tem uma vez que eu vi uma menina escrevendo isso numa newsletter. Ela disse assim, eu tenho esse péssimo hábito de ser resiliente, porque mesmo sem torcida eu continuo caminhando. E eu achei foda isso. Ela tava contando que, nessa newsletter, assim, a importância da gente se rodear de pessoas boas e generosas com a gente e que torçam pelo nosso sucesso. Porque tem vezes que a gente se rodeia de gente, não é que elas sejam ruins, mas são pessoas que estão fracassando fracassando é ruim. Mas que não estão indo bem na vida delas, e por elas não estarem bem na vida delas, elas também não querem que você esteja. Que é uma coisa muito diferente. Sim. E é muito difícil, assim, para algumas pessoas, desejar o bem do outro e vibrar pelo sucesso do outro enquanto você não tem sucesso, né? Sim. Tipo, Enfim, a gente ainda vive nessa... Porque como a gente vive nessa sociedade extremamente competitiva e com essa crença gigante da escassez, então o sucesso do outro, na verdade, ele invalida o meu, a beleza do outro invalida a minha, então a gente vive nessa competição ruim. E aí ela estava dizendo isso, que em algum momento da vida dela, ela se rodeou de pessoas que não puxavam ela para cima, e sim para baixo, porque eles também estavam embaixo, então eles puxavam ela para baixo. Mas ela dizia, mas eu tenho esse hábito de ser resiliente. Então, mesmo sem torcida, eu continuo seguindo, eu continuo caminhando. E eu acho que é uma questão também de ser resiliente pra quem, sabe? Porque, assim, porque ser resiliente, tipo, aguentar e tal, não se deixar paralisar e não se deixar sucumbir. Mas as pessoas à sua volta também estão vivendo as batalhas internas delas e estão vivendo com os demônios internos delas e com as questões delas e, né... E também sendo resiliente mesmo sem ter torcida e tal. Então, eu acho que chega um ponto que vale a reflexão do tipo, tá, mas eu tô sendo resiliente até agora, mas a troco de quê e pra quem? Sabe? Porque, tipo, eu quero orgulhar as pessoas que estão à minha volta. Talvez as pessoas não estejam com tempo de prestar atenção no que você tá fazendo. Não, eu acho que nesse caso dela, deixa eu falar o nome dela, é a Luanda Vieira, é uma jornalista. Acho que no caso dela era... Vem participar do podcast. Venha, Luanda, se você ver esse podcast. Eu acho que no caso dela é assim, orgulhar ela, sabe? Sim. Não era nem E aí ela segue, né, falando, né, nessa newsletter que ela estava tão imersa naquilo que ela tinha esquecido o tamanho dela. O quanto ela era grande, entendeu? E aí ela foi chamada pra ir pra um evento que aí ela lembrou. Ela lembrou do tamanho dela, ela lembrou que ela era grande, que ela fazia coisas grandes, sabe? Fazia coisas
que ela era uma referência, entendeu? Acho que tá nesse lugar. Mas por que eu falei disso? Porque eu me identifiquei com ela. Em alguns momentos da minha vida, não é nem que eu me via assim torcida, mas eu me via assim plateia também, sabe? Tipo, pessoas que estavam... As pessoas estão vivendo as questões dela, os processos dela. Então, tipo, as minhas conquistas, elas eram só pra mim também, sabe? Sim. Então, é tipo... Por exemplo, hoje, nesse final de semana, ou no começo dessa semana, que eu entreguei esse trabalho, que eu fiquei feliz, orgulhosa de mim. Eu tava tão sobrecarregada, tão cheia de coisa, que eu não tive muito tempo de contar para as pessoas ou de publicar nas redes sociais. Mas eu cheguei em casa e eu abri uma taça de vinho e eu, tipo, chorei de orgulho de mim, assim. Eu vibrando, eu na minha solitude, vibrando por mim também. Eu acho também mudando... Nossa, eu tô trazendo vários assuntos, assim, na mesma fala. Mas também esse lugar também é muito importante. Enfim, mesmo que você não tenha plateia, ou mesmo que a tua plateia não saiba o que você tá fazendo, você também tem que... Sim, não, total. Eu falei um pouco dessa questão da resiliência das outras pessoas, de orgulhar os outros e tal, da resiliência, porque também é importante você saber até quando você pode ser resiliente, né? Total. E saber, Total, eu lembro que teve uma vez que eu tava falando com a minha psicóloga na terapia, e aí eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu lembro que eu estava envolvido em alguma coisa que eu não consegui dar conta e eu me tirei dessa situação porque eu não estava conseguindo dar conta. E eu estava me sentindo um fracassado. Porque eu não fui até o fim e eu me tirei dessa situação. E aí a devolutiva dela pra mim foi: por que isso não te dá orgulho? Por que conhecer os seus limites e saber a hora de se afastar daquilo que não está te fazendo mais bem também não te dá orgulho? Isso deveria te dar tanto orgulho quanto ter sucesso, porque para você e para o seu processo terapêutico, para o seu processo de cura e tal, isso foi uma vitória. Você perceber que aquilo não estava te fazendo bem, que você não conseguiria extrair mais nada daquilo, e que você não ia conseguir chegar a lugar nenhum com aquilo e se retirar antes que te machucasse mais. Nossa, amigo, esse lugar é muito importante, assim. Sim. É tipo, a resiliência é importante, mas assim, cara, desistir, sabe? Sim. Na verdade, existe um certo tipo de resiliência também na desistência, né? Tipo... Sim, porque é difícil desistir, é difícil carregar essa imagem de fraqueza, né? E essa imagem que você mesmo constrói, porque, novamente, as pessoas estão vivendo as suas próprias batalhas e ninguém tá olhando pra você e falando fracassado, loser, sabe? E se tiverem também, foda-se, diz muito mais sobre elas do que sobre você. Mas é necessário resiliência, autoconhecimento e força pra você analisar a situação e falar: eu não consigo mais, então eu vou sair de onde eu tô. Eu penso muito sobre na época que eu tava dando aula no curso ainda. Porque com toda essa ideia de tipo, não, eu tenho que dar conta de fazer tudo e tal, eu tinha jornada dupla, que eu fazia o estágio de dia e eu dava aula à noite. Então, eu trabalhava de 9 às 5 e eu dava aula de 6 às 10, de segunda a quinta. Então, eu chegava sexta-feira, eu tava vesgo, assim, sabe? Tipo, meu cérebro tava frito porque demandava muito trabalho, né? E eu não consegui abrir mão de um dos lados, sabe? Eu precisei ser demitido do curso pra poder ter essa sensação de alívio. Sendo que eu podia ter... E eu não falo isso me culpando nem nada. Eu também já cheguei num lugar que eu sou generoso comigo nesse sentido. Mas eu podia ter, antes de chegar nesse momento de quase ter um burnout, quase ter que abrir mão de tudo, falar: não, eu não consigo mais. Então... eu vou sair, vou desocupar essa caixa para que ela seja ocupada por outras coisas. Então, isso é importante também. Cara, sabe que eu pensei numa outra parada também que a gente não falou lá no início, porque às vezes eu me encontro muito nesse lugar de reclamar muito, assim, do trabalho, reclamar muito dos meus afazeres e tal. Mas, cara, o fato de eu ser sobrecarregada e as minhas tarefas e os meus problemas, eles são do tamanho da vida que eu quero viver. Sim. Sabe? Tipo, uma vez eu vi uma menina no TikTok falando isso. Ela dizendo: cara, é fácil, assim, você tá... Não é pra você deixar de reclamar, mas, sabe, você tá reclamando muito da faculdade, desiste. Tipo, o trabalho tá te dando muito trabalho, peça demissão. Tipo, meio que a gente também vai... As coisas vão ficando mais complexas conforme a gente vai bancando mais coisas, sabe? Sim. E aí a gente também tem que achar esse equilíbrio, que é como eu posso reclamar pra caralho do que eu tô vivendo sem desistir do que eu tô vivendo, entendeu? Agora,
Se for desistir, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem você pedir demissão e largar a faculdade. Não é isso. Mas quando faz sentido pra você continuar, mas é difícil continuar. É difícil segurar as pontas. Tipo, agora eu tô vivendo isso, assim, com a Vila da Fofoca. Cara, pra mim é difícil manter a Vila da Fofoca e trampar, sabe? Tipo, manter e ser uma pessoa que trabalha de forma autônoma. Como que eu faço, assim? Só que faz sentido pra mim. E eu reclamo. Então, como eu posso reclamar sem desistir da minha parada, sabe? Não, do total. meu sonho, das coisas que eu quero construir. Não, total. Reclamar, a gente tem que reclamar, porque às vezes reclamar é a única coisa que a gente tem, na verdade, né? Você tá desesperado, você tá coisa aí, você tem que reclamar, beleza. Mas às vezes eu acho que também reclamar do trabalho, ele acaba caindo num lugar muito comum e confortável, assim, sabe? Até do tipo... por exemplo, eu quero criar mais conteúdo e tal, não sei o quê. Chegar em casa e não dar o passo que eu preciso dar pra fazer isso e falar, hoje não, porque eu tô muito cansado do trabalho, é um lugar fácil, sabe? É uma reclamação que tira esse peso da consciência de, eu não tô fazendo o que eu gostaria de fazer. Tipo, eu não tô fazendo porque o trabalho tá muito cansativo e eu tô cansado, eu quero deitar. Entendeu? Mas então, esse lugar da procrastinação pra fazer as nossas coisas, ele realmente a gente vai se dando... Se anulando um pouquinho, né? Mas é foda, né? Porque é isso, tipo assim, você tá cansado do trabalho mesmo. Tipo, não, você tá mesmo cansado você tá mesmo cansado do trabalho. Ao mesmo tempo que também é foda, cara. Eu lembro quando eu fazia pós, né? Quando eu fazia uma pós e eu trabalhava. Eu trabalhava fixo em um lugar. E eu fazia pós sexta-feira não, sábado o dia inteiro. Então, a minha sexta de noite, ela já era anulada, porque eu fazia a minha pós sábado, tipo, começava às 8 da manhã e ia até o final da tarde, assim. Então, eu trabalhava a semana inteira e ainda tinha pós, e aí a pós eu tinha os trabalhos da pós e as leituras da pós. Então, era horrível, assim, toda vez eu pensava, por que eu tava fazendo essa pós? E eu passei 1 ano e meio, assim, nessa, sabe? Tipo... E eu fiz. Sério, eu não sei como. Agora eu tô pensando assim, tipo, cara, por que eu fiz, né? Mas eu fui lá e fiz, assim. Tipo, é um dia de cada vez mesmo. Um dia de cada vez. É todo dia pensando em desistir, não desistindo, e depois indo, e eu depois acho que indo. É um pouco colocar na cabeça de que nada é permanente também. Que era uma coisa que a gente tava falando antes sobre o negócio da felicidade, né? Tipo, procurar essa constância da felicidade. Tipo, a gente reclama porque a gente tá nesse momento foda e tipo, não aguento mais e tal. Mas assim... vai chegar uma hora em que não vai estar tão foda assim mais. Que vai estar mais tranquilo. Que você vai conseguir fazer as coisas que você precisa fazer. E aí, também vai chegar um momento em que o período foda vai voltar e vai ficar foda de novo. Não, gente, entendeu? isso é uma coisa então, que, assim, cíclico. Vida adulta é viver, tipo assim, caos e calmaria, os dois, o tempo todo. Então, tipo assim, você precisa aproveitar a calmaria pra poder sobreviver ao caos. Isso é uma parada que eu aprendi há muitos trancos e barrancos, porque eu lido muito mal com a calmaria. Eu lido muito mal. Eu fico... Olha só que pira que eu entro, assim. Enquanto eu tô vivendo caos, eu fico desesperada e fico desejando estar na calmaria e estar de boa. Quando chega a calmaria e estar de boa, como eu tô tão acostumada a viver o caos, eu não aproveito a calmaria e eu vou enfiando um monte de coisa na minha agenda e vou, tipo assim, me sobrecarregando com outras demandas. Pra criar o caos. Pra criar o caos. Então eu vou, cara, tipo, vou me relacionando com umas pessoas nada a ver, tipo assim, vou fazendo reciclagem de uns contatinhos merda, sabe? Vou fazer obra na minha casa, tipo assim, eu não consigo aproveitar a calmaria. E aí, por não conseguir aproveitar a calmaria, eu chego no próximo ciclo de caos muito mais cansada, sendo que tipo, cara... tá passando por um período de calmaria, aproveita, porque o caos vai vir, tipo assim... Notícia ruim sempre vai chegar, você só precisa estar um pouquinho mais preparado pra lidar com elas, assim. E eu acho que ter essa consciência também é importante pra te tornar uma pessoa mais resiliente. Porque, assim, saber que o caos não é constante e eterno te dá mais força de enfrentar o caos e de passar pelo caos, porque a calmaria vai chegar. Então, porque se você alimenta essa ideia de que eu estou submerso no caos e eu vou ficar no caos pra sempre, vai chegar uma hora que você vai quebrar.
seja psicologicamente, seja fisicamente, seja o que for, você vai quebrar. Então tem essa ideia de que eu tô passando por esse caos, tipo, pontuar, assim, eu tô vivendo o caos do trabalho porque a gente tá no final do ano fiscal. Tipo, quando passar, vai melhorar. Ainda vai ter caos, mas não da forma como tá acontecendo agora. Então, beleza, eu vou enfrentar, vou chorar, vou botar pra fora, vou reclamar, porque eu sei que vai melhorar antes do próximo caos chegar. Uhum. É isso É aí. importante. É importante, é Ter verdade. isso em perspectiva. Fofokers, de verdade, a gente sente muito pelos altos e baixos aqui no podcast. O fato de não terem episódios em algumas semanas. A gente tenta muito manter esse podcast com convidado. A gente não conseguiu trazer um convidado hoje, porque por a gente estar vivendo os dois nesse caos, num momento grande de caos de trabalho, a gente não conseguiu se organizar. Mas, enfim... eu acho que eu peço paciência, né? Sei lá. Não dizer. Resiliência. Vocês também precisam ser resilientes com a gente. Porque a gente tá aqui dando o nosso máximo e a gente vai continuar fazendo o que dá. Ter a consciência também de que nem sempre Dá. Aquela coisa, eu estou dando o meu máximo e o meu máximo hoje é 30%. Às vezes é isso. Então, mantenham isso em mente e sejam carinhosos. Nem sempre dá, mas muitas vezes dá. Então... E sempre que dá, a gente faz o que precisa ser feito. Estamos aqui hoje com crise de sinusite, cansados, depois de chorar, coisa, porque a gente quer estar aqui pra gravar esse episódio. E a gente entregou o nosso carisma, né? A gente entregou carisma como sempre. Sim. Espero que vocês não tenham desistido da gente, que a gente se veja no próximo episódio. Próximo episódio, com fé, terá um convidado ou uma convidada. Mas se não tiver, também valorizem o que vocês têm sempre que é a gente. Sim. É isso. É isso, fofokers. Um beijo. Beijo, fofokers.